Boa noite, graça e paz, povo mais feliz da terra, povo bendito, lindo do Senhor, que está aqui para a gente começar mais um devocional rema dessa noite. Ontem foi Páscoa, então eu quero desejar de todo o meu coração uma feliz Páscoa para você. O que é feliz Páscoa? É Jesus nascido no seu coração. Páscoa de verdade mesmo. É Jesus no coração da gente, vivo, não nominalmente, mas vivo de verdade, habitando dentro de nós. E o desejo do meu coração é que Jesus esteja vivo dentro de você. E que se em algum momento da sua vida, alguma luta, alguma situação tentou matar quem Jesus era dentro de você, eu quero dizer que Ele ressuscitou. Então, permita que Jesus viva dentro de você. Já tem 5 pessoas na live, eu estou vendo aqui. Pati Moura está aqui, minha amiga. Ju Almeida também. Pastora Fabiana Rocha, que saudade. Evangelista Marcos Afonso. Salão de festa Monte Sinai. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A live demorou um pouquinho para começar, porque eu estou com muita dificuldade de internet, já tem alguns dias. Estou com a live aqui nos dados móveis do celular, porque a internet da minha casa não está querendo pegar. Mas Jesus é bom, o diabo não presta. Se tem dados móveis, a gente usa os dados móveis para poder falar de Jesus, porque tudo que nós temos é dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você. Cacá também já chegou. Cacá estava lá com a gente, lá no Instagram. A live do Devocional Rema terminou 9 horas em ponto, gente. Assim, Emily Cristina, minha cantora linda, bem-vinda em nome de Jesus. E eu também estou com saudade, viu, Emily? Muita saudade. E o Devocional Rema lá no Instagram foi maravilhoso, maravilhoso, assim. Nós temos louvado ao Senhor por tudo que Deus tem falado. A Adriana Malta já chegou, estava com a gente lá na live, uma participação maravilhosa. Diaconisa Néia Cioli, linda, está aqui com a gente. Andréa Furtado, todos bem-vindos nessa noite em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um pouquinho de um dos textos que eu compartilhei lá no Instagram hoje, porque lá no Instagram a gente fez vamos falar de crucificação, sobre ressurreição e sobre o encontro de Jesus com Pedro na praia depois da segunda pesca maravilhosa. Eu quero abordar especificamente aqui. Se eu fosse vocês, eu assistiria as lives do Insta, galera. É verdade, as lives do Instagram estão maravilhosas. Paulinha, querida, bem-vinda em nome de Jesus. As lives do Instagram estão maravilhosas, né? Nós sempre temos uma participação, um convidado que Jesus leva. Hoje nós tivemos a Adriana Malta, que vai estar conosco quarta-feira contando o testemunho dela. Um rema de testemunho de vida, sabe? O que a cruz do outro me ensina. Então, serão as lições da cruz, né? Que teremos na quarta-feira com a Adriana Malta, a missionária Cristina Santana. Meu amor, bem-vindo em nome de Jesus. Então, vai ser tremendo o Devocional Rema quarta-feira lá no Instagram. O de amanhã também, como todos os dias tem sido. Mas eu quero compartilhar com você a palavra aqui em João, capítulo 21. João, capítulo 21, uma palavra sobre o encontro de Jesus com Pedro depois da pesca maravilhosa. E diz assim a palavra do Senhor no texto que tem como epígrafe: Pedro é restaurado por Jesus. João, capítulo 21, após o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Assim, após tomarem um de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. Rodrigo Loreto, esposo da Adri, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas.
E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 20, isso nós lemos até o versículo 17. E é tremendo, né? O discípulo amado, no versículo 20 diz assim, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Era este que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus, Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Ana Carolina, meu amor, bem-vindo em nome de Jesus. Então, quando a gente pensa, é o segredo. Quando a gente pensa em Pedro, Pedro era o cara explosivo, sanguinário. Sanguíneo, temperamento sanguíneo. E era um cara que andava com Deus, que quando Jesus perguntava as coisas, ele estava lá ligado com o céu. E na hora que Jesus falou que importava que o Filho do Homem importava que ele fosse entregue na mão dos homens, ele, opa, não, mestre, isso não te sucederá. Então ali a gente já via que Pedro tinha uma dificuldade em tolerar o sofrimento. Ele aceitava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, que as tábuas da lei, que os rolos da lei falavam, né? Mas ele não aceitava que o Messias pudesse sofrer. Ele não entendia que aquilo que Jesus estava falando fazia parte da trajetória de Jesus. E na hora que Pedro viu o processo da crucificação chegando na vida de Jesus, ele se levantou, puxou a espada, arrancou a orelha de Malco, Jesus já fez ele guardar a espada, colocou a orelha de Malco no lugar. E Jesus foi levado preso, e ali questionaram que Pedro era aquele que andava com ele, e Pedro, temendo por si próprio, por 3 vezes negou Jesus. Porque quando a gente fala em cruz, a gente fala em sofrimento, a gente fala em adversidade, a gente fala em... Nossa, Betel Glória, bem-vindo em nome de Jesus. Quando a gente fala em cruz, a gente está falando de algo pesado. Quando a gente fala de cruz, a gente fala de dor, de choro, de vergonha. A gente está falando de humilhação. Porque foi tudo isso que Jesus enfrentou na cruz. E quando Jesus passou pelo processo do seu aprisionamento e a paixão de tudo aquilo que ele passou, os discípulos sumiram, inclusive Pedro. E a Bíblia vai dizer que esse, a quem Jesus amava, que é João, que João estava no pé da cruz junto com Maria. E que João acompanhou todo o processo da crucificação, porque João entendeu que se ele andou com Jesus por 3 anos, agora não era a hora de ir embora. Porque nós precisamos entender que estar com as pessoas quando tudo está bem, e andar com os amigos quando os amigos estão prósperos, pode trazer comodidades, mas na hora que a situação fica ruim para eles, é a hora que nós não temos que ir embora, assim como também na hora que nós enfrentamos a cruz, nós não queremos ser abandonados por ninguém. Na hora que a cruz vem para a gente quer que as pessoas estejam conosco, do nosso lado. E na hora que a cruz chegou para Jesus, os seus discípulos foram embora. Aqueles que andaram com ele por 3 anos, aqueles que se beneficiavam de todas as doações que chegavam até Jesus, principalmente Judas, que roubava tudo que entrava lá e usava como queria. Fátima Regina, bem-vinda em nome de Jesus. Sabe? Mas na hora que a cruz chegou, na hora que o aprisionamento chegou, que a cruz chegou, Pedro negou, os outros discípulos foram embora e João estava lá. João estava lá. Abraçou Maria, recebeu de Jesus
a responsabilidade de se tornar o filho que Maria estava perdendo. A partir de agora, aquilo que eu era para ela, você vai ser. E Jesus saiu da cruz com seu corpo morto, foi colocado numa sepultura cedida por José de Arimateia, já quase no comecinho do sábado do Senhor. Então ele foi preparado e colocado na sepultura com muita rapidez, porque se entrasse o horário do sábado, nem o sepultamento de Jesus os judeus iam poder fazer. Porque no sábado não se faz obra nenhuma. E ali, no terceiro dia, eu estou apaixonada por essas borboletinhas, por isso que eu estou usando esse filtro. E ali no terceiro dia, sabe? Quando Maria Madalena e outra Maria iam até a sepultura de Jesus com ervas aromáticas preparadas no azeite para derramar sobre o corpo dele, para que não tivesse o odor de um corpo já em estado de putrefação, para que elas pudessem ficar ali velando, chorando Jesus, como era costume dos judeus, quando elas chegaram lá. A porta da sepultura, a porta da tumba, a pedra que vedava a tumba havia sido rolada, estava aberta, e elas entraram e Jesus não estava mais lá. E aí lá em Mateus 28 vai dizer que elas se encontraram com Jesus e ele falou para elas irem dar notícia a todos os seus amigos, seus discípulos. E Jesus foi ter com eles. Depois disso, por 40 dias Jesus foi visto. Só que nós temos que entender que quando Jesus encontra Pedro na praia, na segunda pesca maravilhosa, eu preciso lembrar a você que quando Jesus encontrou com Simão Pedro pela primeira vez, ele estava no seu ofício de pescador e Jesus o tirou de lá e disse para ele que ele não seria mais pescador de peixes, mas que a partir daquele momento ele o fazia pescador de homens. Então, na hora que a cruz veio, Pedro não estava no pé da cruz. Sabe para onde Pedro foi? Pedro voltou para a sua velha vida, Pedro voltou para o barco. Pedro voltou para o barco que Jesus disse que não era mais o lugar dele. Para a função, para a profissão que Jesus disse que não era mais a que ele tinha para ele. Porque tem gente que quando vê a cruz chegando, tem gente que quando vê o processo da crucificação vindo, perde as forças, perde a coragem, perde o ânimo, abandona, vira as costas e vai para o barco, vai embora. Mas hoje, em nome de Jesus, a palavra que Deus me dá para compartilhar com você, que abençoa a minha vida, a tua vida, o rema dessa noite é que não importa onde quer que eu e você estejamos, Jesus nos acha, porque Jesus não erra de endereço. O texto diz, no livro de João, que Pedro, no versículo 3, Simão Pedro disse-lhes, vou pescar. E eles o encorajaram, nós vamos contigo. E a palavra vai dizer que eles saíram e logo entraram no barco, mas nada naquela noite pegaram. No versículo 4, entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Jesus estava lá, na beira da praia. Pedro tinha a noite toda trabalhado e não tinha pescado nada. No versículo 6, Jesus diz assim, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Eles assim o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Versículo 7, diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Não era a primeira vez que Pedro pescava. Ele sabia muito bem onde pescava, isso a gente já sabe.
Mas sabe por que Pedro trabalhou a noite toda e não recolheu nada? Pastora Maria Aldenora, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você sabe por que Pedro pescou a noite inteira e não recolheu nada? Pedro pescou uma noite inteira e não recolheu nada, porque ele estava fazendo algo que Deus não deu direção para ele. Ele não tinha direção de Deus para estar naquele barco. E aí Jesus vai e diz, lança a rede do lado direito, para dizer para Pedro, olha Pedro, quando eu estou no negócio, eu faço prosperar num minuto. Agora, quando eu não estou, você trabalha a noite inteira. Sabe por que você trabalhou a noite inteira e não pescou nada? Porque você está aí sem a minha palavra. Você está aí fora da minha vontade. Mas para te mostrar que eu sou Deus e que eu tenho domínio sobre tudo, lança a rede do lado direito. E aí Pedro vai e lança. E quando eles lançam a rede do lado direito do barco, quando eles vão recolhendo, mal conseguem recolher a rede. E aí quando aquele sinal da abundância acontece, João vira para Pedro e diz, é o Senhor. É Jesus. Ele nos achou na praia, ele nos achou no barco, ele nos achou no lugar que ele disse que não era o nosso lugar mais. E eu quero dizer para você nessa noite, que aonde quer que você esteja, se você está onde não é mais o seu lugar, se você está vivendo aquilo que não é mais para você viver, se você insiste em situações e pessoas que Deus não tem para a tua vida, Deus está te dizendo hoje, eu vim para a beira da praia para você saber que eu sou Deus. E eu vou tirar você daí hoje porque eu tenho outra história para você. E quando eles acabam de pescar, quando eles terminam de pescar, nesse versículo 7 mesmo, quando João diz para Pedro, é o Senhor, a palavra vai dizer que assim que Simão ouviu que era o Senhor, ele vestiu sua túnica, pois ele havia tirado e lança-se ao mar. Sabe por que Pedro veste a túnica e se lança no mar? Porque ele sabia que estava no lugar errado. Estava no lugar errado, estava sem túnica, todo descomposto. Porque quando a gente está no lugar errado, quando a gente está no lugar que não é o propósito de Deus para nós, a gente vai ficar descomposto. A gente vai ficar fora da posição. Mas a verdade é o que me posiciona não é vestir a túnica. O que me posiciona é sair do barco que Jesus disse que não é mais o meu lugar. É parar de pescar, porque Jesus disse que a minha profissão não é mais pescar peixe, é pescar homens para o Senhor, pescar almas. E ali, a palavra vai dizer que ele se lança no mar, porque ele sabe que estava no lugar errado. E ele precisava corrigir aquilo com rapidez. Olha, Deus está dizendo para mim e para você, que se nós sabemos que estamos no lugar errado, se nós sabemos que a nossa atitude está errada, se a gente sabe que a gente não pode continuar dessa maneira, que a gente tem que mudar de atitude, que tem que fazer as coisas do jeito de Deus, nós precisamos fazer esse reconhecimento rápido e sair rapidamente do lugar da desobediência para entrarmos aonde o Senhor tem para nós, o lugar que Deus tem para nós. Pedro se lança do barco, rápido. E quando ele vai ter com Jesus na praia, chegamos no texto em que eu li a partir do versículo 15, aqui em João 21. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu para os discípulos. Não era a primeira vez. Então Pedro já sabia que Jesus estava ressurreto. Por que insistir no barco? E aí a pergunta que fica para mim e para você, por que a gente está insistindo nisso? Se a gente sabe que Jesus está vivo na nossa vida, sabe que ele tem algo diferente para a gente, por que a gente está insistindo nisso? E aí ele já se lançou no mar, foi de encontro a Jesus, e aí Jesus o confronta. E aí no versículo 17 vai dizer que Simão ficou angustiado porque Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa para ele.
Quando Jesus pergunta a mesma coisa para a gente mais de uma vez, não é porque ele tem dúvida da nossa resposta, não. É porque ele quer que a gente tenha certeza do que a gente está falando. É porque ele quer que nós estejamos convictos do que nós estamos falando. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Você é aquele, não, não sou. Vocês estão me confundindo, não sou ele. Por 3 vezes ele negou que ele era discípulo de Jesus. Então Jesus perguntou para ele 3 vezes, sabe por quê? Pedro, um dia com convicção você me negou diante dos homens, então eu preciso que agora você desligue a palavra que você falou, também me confessando 3 vezes, declarando com convicção 3 vezes quem eu sou na sua vida. Quando o negócio está apertado, é tão fácil a gente abrir a boca e falar. A gente tem uma facilidade de falar com precipitação, porque Pedro era precipitado. Lá no Getsemane, ele rapidamente pegou a espada, arrancou a orelha de Malco. Pedro era sanguíneo, era precipitado. Mas sabe qual é a verdade? Não é mais tempo de nós sermos precipitados, não é mais tempo de nós não levarmos as coisas a sério, não é mais tempo de nós deixarmos aquilo que Deus tem para nós para depois. Nós precisamos estar posicionados para aquilo que Deus quer para nós. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus perguntou, porque Jesus já sabia o amor de Pedro, mas o Senhor queria que Pedro se comprometesse. E aí ele diz, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus por 3 vezes disse para eles, cuida das minhas ovelhas. Sabe por que Jesus disse para ele por 3 vezes? Porque, Pedro, um dia você me negou 3 vezes. Mas hoje eu estou dizendo para você que o meu propósito com você continua firme. Um dia você me negou 3 vezes. Hoje você me confirma 3 vezes. Mas meu propósito com você não mudou. Eu chamei você para ser pastor de ovelha. Eu chamei você para ser pescador de almas. E o texto vai seguir. E lá no versículo 22, Jesus responde para Pedro, depois que ele pergunta para Jesus o que seria de João. Aí Jesus lhe responde, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que isso te importa? E aí eu quero falar para você nessa noite. O que importa para mim e para você? Será que o que importa para mim e para você é o que Deus vai fazer na vida do outro? Para a gente poder dizer, Fernanda, ele não fez na minha. Nós precisamos tomar posição, porque Jesus falou logo para ele, o que eu vou fazer na vida de João não importa, o que importa é o que eu vou fazer na sua vida. Vamos orar, Dani, em nome de Jesus. O que eu vou fazer na vida do seu irmão, não importa. O que eu vou fazer na vida de João, não importa. O que eu vou fazer na vida de A, B e C, não importa. O que importa para você é o que eu tenho na sua vida. Então hoje nós precisamos entender e buscar do Senhor o que Deus tem para a nossa vida. Porque se o Senhor nos chamou para um propósito, e a gente está insistindo em coisas, em pessoas, em situações que não é o que Deus tem para a gente precisa pular desse barco com rapidez, com agilidade. E na praia, a gente precisa se permitir ser confrontado pelo Senhor. Lá, a gente precisa se permitir ouvir o que Jesus tem para dizer para a gente. Abaixar a cabeça, reconhecer que errou e pedir a Ele mais uma chance. Ana Paula Souza, bem-vinda, amor, em nome de Jesus. Nós precisamos olhar para o alto, sabe? Porque quando a gente olha para o alto, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, esse que está ressurreto, esse que ressuscitou e que tem uma história linda, escrita pelo dedo de Deus para mim e para a sua vida, quando a gente olha para Ele e decide viver os sonhos que Ele tem para nós, a gente para de ter medo da cruz. Porque depois disso, Deus usou Pedro tremendamente na terra, mas Pedro morreu crucificado, e crucificado invertido de ponta cabeça.
E quando a crucificação chegou na vida de Pedro, Pedro não temeu a crucificação, ele passou por ela. E ainda pediu para ser crucificado ao contrário. Sabe por que ele pediu para ser crucificado ao contrário? Porque Pedro entendeu que a cruz não mata ninguém. A cruz não mata propósito. A cruz não mata crente. A cruz promove crente para outro patamar. E no dia que Pedro morreu na cruz, Pedro não temeu a morte, porque ele entendeu que naquele dia ele estava sendo promovido. Assim como o encontro com aquele que ressuscitou na praia, promoveu Pedro e tirou ele do lugar que ele não deveria estar e o levou em direção ao seu propósito, Pedro sabia que no dia que a cruz chegou para ele estava sendo promovido. No caso de Pedro, Pedro foi promovido às regiões celestiais. Foi promovido ao céu. Foi promovido ao Senhor. Agora, a pergunta para nós é: que tipo de cruz nós vamos ter que enfrentar? Eu não sei qual é a tua cruz. Eu sei as minhas que eu estou passando, que eu já passei. Mas eu sei dizer uma coisa para você. Seja qual for a sua cruz, seja qual for a minha cruz, elas não têm o propósito de nos matar, não têm o propósito de matar nossa fé. Elas têm o propósito de nos promover. Jesus morreu na cruz, mas quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele não ressuscitou mais num corpo perecível. Ele ressuscitou num corpo glorificado, com todas as marcas da crucificação. Mas ressuscitou em outro patamar. Então não tema enfrentar a cruz. Não tema. Se você tiver que passar pela cruz, passe por ela. Mas passe entendendo que quando você sair dela, o terceiro dia vai chegar e no terceiro dia você vai ser promovido a ressurreto. No terceiro dia, você vai ser promovido a alguém que faz diferença na terra. No terceiro dia, você vai ser promovido. Então não tema a cruz, porque a cruz é um degrau para você ser promovido para coisas tremendas que o Senhor tem para a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua noite. Desejo no meu coração é que esse rema abençoe sua vida, edifique sua fé, renove suas forças. E amanhã a gente está de volta aqui, às 21 horas aqui no Facebook, às 19 horas no Instagram, com mais um Devocional Rema. E dizendo para você que o meu canal do YouTube, Pastora Patrícia Andrade, PRA Patrícia Andrade, abreviatura de pastora, Pastora Patrícia Andrade no YouTube, está ativado. E todos os devocionais Rema que já foram ministrados aqui no Facebook estão lá e que a partir de agora eu acho que eu vou conseguir salvar também as lives do Instagram e postar lá no YouTube, tá bom? Um beijo para você. Amanhã, 19 horas, nós estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Graça e paz.